Paz do Senhor Jesus, meus queridos, povo abençoado, estou passando aqui para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, Deus é o nosso provedor. É isso mesmo que você está ouvindo. É isso mesmo que você está ouvindo. Deus é o nosso provedor. É Ele que provê nas nossas vidas. É Ele que cuida de nós nos mínimos detalhes. Aqui em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 em diante, aqui o apóstolo Paulo, ele está agradecendo os irmãos, os filipenses, por contribuir com ele, pela uma oferta dada para ele. Os filipenses, os irmãos, ofertaram na vida dele. E Paulo aqui, ele se alegra sobremaneira. E ele agradece os irmãos pela oferta dada. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que viveu na dependência de Deus. É um exemplo de alguém que nos ensina acerca da gratidão. E que também nos ensina a viver contente em toda e qualquer circunstância. Mesmo passando por momentos desfavoráveis, difíceis, momentos de escassez, tanto na escassez como na abundância, Paulo, ele falou, eu aprendi, no versículo 11 ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele falou, eu sei o que é padecer necessidade, eu sei o que é passar por escassez, mas também sei o que é ter em abundância. E ele falou, em todas essas coisas eu aprendi a viver contente, tanto na escassez como na abundância. Em todas essas coisas, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no versículo 13 ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo bastante conhecido que nós conhecemos, às vezes pregado fora de contexto. E quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava dizendo que tudo ele poderia passar em Cristo Jesus, porque era Cristo que fortalecia ele em toda e qualquer situação, como os versículos anteriores que eu falei aqui. Ele falou, eu sei o que é padecer necessidade e também o que é ter fartura. Em toda e qualquer situação, eu aprendi a viver contente, sem murmurar, sem reclamar, mas confiando em Deus, confiando na provisão de Deus, confiando no Senhor. E aqui ele tinha recebido uma oferta dos irmãos dos filipenses e ele estava agradecendo. Ele agradeceu os filipenses. Ele falou, olha, no início do evangelho, quando eu parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar ou a receber, senão unicamente vós. Então, quando Paulo iniciou ali, na Macedônia ali, pregando o evangelho, as igrejas, muitas igrejas que poderiam abençoar Paulo financeiramente, com dinheiro, ofertando, esqueceram, deixaram Paulo, não ajudaram ele. Mas Deus não abandona. O Deus que nos chamou para fazer a sua obra, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que provê as nossas necessidades. Paulo estava ali desde o início pregando ali na Macedônia e como ele falou, nenhuma igreja se comunicou a ele no tocante a dar, senão unicamente vós, ó filipenses. Ele estava agradecendo os irmãos de Filipe, os filipenses ali, os irmãos filipenses ali, por eles terem um coração grato, um coração doador, sabe? Um coração generoso, e ofertaram na vida dele. E ele falou, vocês ofertaram na minha vida não uma vez, mas duas ou mais. E ele estava agradecendo. Ele falou, não que eu esteja em busca de donativos, mas ele estava ali agradecendo os irmãos. Olha só, as igrejas não comunicou a Paulo, não ajudou a ele, mas Deus nunca desamparou Paulo. Deus cuidou, Deus supriu as suas necessidades, Deus levantou os irmãos, os filipenses, para poder abençoar ele, não faltou para ele. E ele falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, oh glória. E aí quando chega no versículo 18, ele diz, eu recebi tudo o que tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, com aroma suave como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então ele estava agradecendo pela oferta recebida por eles. Ele falou, eu tenho em abundância.
vocês me abençoaram. Ou seja, o cuidado de Deus, era Deus cuidando de Paulo. Paulo se disponibilizou a pregar o evangelho, a fazer a obra do Senhor, e ainda que alguns não cuidou, ainda que alguns não se importou, mas Deus é o Deus que se importa, Deus é o Deus que cuida nos mínimos detalhes, Ele é o Deus que provê, Ele, o mesmo Deus que abençoou Paulo, o mesmo Deus que levantou um povo, uns irmãos, a igreja abençoada para ofertar, é o Deus, meu querido, que cuida de você, você que me vê neste momento. Talvez você está passando por um momento difícil, eu não sei em quais são as áreas da sua vida, talvez é na área financeira, mas eu quero dizer algo para você: Deus provê todas as suas necessidades, Deus supre, ou melhor dizendo, Deus supre todas as nossas necessidades, Ele provê nas nossas vidas, Ele provê na tua vida, Ele é, o nosso bom Deus é o Jeová Jirei, o Deus provedor, o Deus de provisão, aleluias! E no versículo 19, que foi o versículo que eu fiz a leitura, Paulo está dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Receba essa palavra de Deus na tua vida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus essa palavra na tua vida. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Receba esta palavra de Deus na tua vida. A provisão de Deus na tua vida vai ser maior do que as tuas necessidades. Receba, eu recebo em nome do Senhor Jesus. Eu creio nesta palavra, eu vivo esta palavra. E eu creio e eu confio sim na provisão de Deus, porque é Ele que supre todas as nossas necessidades. É Ele que cuida de nós, querido. Aqui você pode ver o cuidado de Deus. Cuidado de Deus na vida de Paulo. O mesmo Deus que cuidou de Paulo é o mesmo Deus que cuida de você. O mesmo Deus que cuidou dos apóstolos. O mesmo Deus que cuidou dos discípulos. É o mesmo Deus que cuida de você. É o mesmo Deus que cuida de mim. Nós precisamos confiar no Jeová Jirei, no Deus provedor, no Deus de provisão. Talvez as portas estão fechadas, mas creia que Deus pode abrir porta. Deus pode abrir porta, mesmo onde não há parede. Ele é especialista em abrir, Ele pode abrir uma porta. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Talvez você está precisando de provisão e Deus pode prover na tua vida. Creia nesta palavra. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 8, que antes mesmo de nós pedir, o Senhor Ele já sabe o que nós necessitamos. Deus conhece as nossas necessidades. Antes de nós pedir, Ele já sabe o que nós precisamos. E Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar da tua família. Oh glórias! Mateus 6, versículo 8, é o cuidado de Deus, é Deus conhecendo as nossas necessidades. Ainda antes de nós pedir, Jesus disse, Ele já sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. O que nós necessitamos, Ele conhece. Ele já sabe, Ele pode suprir, Ele pode prover nas nossas vidas. E do versículo de Mateus 6, do versículo 9 em diante, é a oração modelo, é a oração do Pai Nosso. Jesus ensinando os discípulos a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, no versículo 11, Jesus está dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Jesus dizendo, para cada dia eu tenho pão na vida de vocês. Aquilo que vocês precisam, eu vou suprir, eu vou prover. Oh glórias, aleluias. Eu creio nesta palavra, Senhor. Eu creio nessa palavra do Senhor. Eu vivo essa provisão do Senhor. Deus é maravilhoso. Você precisa crer nesta palavra, querido irmão, querida irmã. Deus está provendo na tua vida. Receba, Ele é o Deus provedor. Deus abençoe a sua vida. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Você crê? Receba em nome de Jesus. Amém. Compartilha, se inscreva neste canal, vai curtindo e comentando.